O assunto do momento é o leilão de áreas da ANM, mas você sabe de fato como esse procedimento funciona? O que você deve fazer caso você queira concorrer a alguma dessas áreas? Bem, fique comigo até o final do vídeo, vou explicar para você tudo o que você precisa saber caso você queira ir concorrer a uma dessas áreas ofertadas pela ANM. Antes disso, já vou pedir aqui para você deixar o seu joinha, o seu like aqui no vídeo e também compartilhar, com quem você acha que vai se interessar por esse assunto ou quem precisa dessas informações. Bem, primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de leilão de áreas da ANM é por que essas áreas estão sendo ofertadas. Porque você que está vendo esse vídeo, você pode se perguntar, ué, mas para eu fazer um requerimento de uma área, não é só eu, não tem aquele direito de prioridade, que quem chegar primeiro e fizer o requerimento tenha prioridade? Sim, isso existe, de fato, é um dos principais princípios, Principais princípios é até estranho de dizer, mas enfim, é um dos principais princípios, que regem aí o direito minerário brasileiro, tá? Que é o princípio da prioridade. No entanto, o que acontece? Quando alguém faz um requerimento, consegue ali o seu título, não é garantia que aquela pessoa vai, ou aquela empresa vai manter aquele título ali a vida inteira. Por quê? Porque ela tem obrigações para cumprir. Tem prazos, tem exigências, uma série de coisas que a norma pede que seja cumprido. Se por algum motivo, a pessoa perder o título dela, ou mesmo em fase de requerimento, a pessoa também pode perder ali, o seu requerimento, o que acontece com essas áreas? É como se essas áreas voltassem para a União, no caso aí representada pela ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, e a ANM, ela vai dispor dessas áreas por meio desses editais. Então, todas essas áreas que são ofertadas nesses editais são áreas que já existiram, Ou já teve um título, em algumas áreas até já teve aí atividade de lavra, tá? Bem, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, que é porque essas áreas estão sendo ofertadas. A segunda coisa é o nome do procedimento. Eu sei que é mais fácil a gente falar leilão de áreas, tá? Mas eu quero que você saiba, você pode continuar falando assim, não tem problema nenhum, eu sei que é mais fácil, eu mesma às vezes uso esse termo de vez em quando, tá? Mas o nome correto do procedimento é procedimento de oferta pública e leilão de áreas da ANM. E por que procedimento de oferta pública e leilão de áreas? Porque é um procedimento dividido em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de oferta pública e a segunda etapa é, de fato, a etapa ali do leilão. E como funciona? A ANM, ela seleciona lá as áreas, que vão ser ofertadas aí nesses editais e ela publica lá o edital, com as regras específicas de cada edital e também com a lista de áreas. Lembrando que as áreas podem ser ofertadas para pesquisa, para lavra ou para PLG. E outra coisa muito importante que você tem que estar atento: o que é ofertado não é um título. O que é ofertado é o direito de requerer por tempo determinado para aquele regime para o qual está sendo ofertado. Vou tentar explicar de outra forma. Quando a ANM ela oferta uma área lá no edital, não quer dizer que se você arrematou a área já está garantido. Não, a partir do momento que você arrematou a área, seja na etapa lá de oferta pública, seja na etapa de leilão, você ainda tem um prazo para fazer o seu requerimento. Isso tem que estar muito claro, porque se você perder esse prazo também para fazer o seu requerimento, o prazo que está lá no cronograma do edital, você perde o seu direito de prioridade. Então, por mais que a gente fala, leilão de área, o que é ofertado, na verdade, é o direito de prioridade de requerer aquela área por um prazo determinado. O prazo determinado é o prazo que está lá no cronograma. Então, agora a gente vai entender como funciona as duas etapas do edital de disponibilidade de áreas. Então, a primeira etapa, como você já sabe, é a etapa de oferta pública. Então, lá no edital, tem lá as áreas, que são colocadas em oferta pública. E aí,
existe um prazo de 60 dias em que quem tiver interesse naquelas áreas ofertadas naquele determinado edital vai poder manifestar o interesse. Essa é a primeira fase, que é a fase de oferta pública, né? É como o próprio nome diz, as áreas estão sendo ofertadas publicamente. E aí, quem quiser pode ir lá, né, e manifestar o seu interesse. Isso tudo acontece, né, tanto a publicação dos editais, como esse procedimento de você ir lá manifestar interesse ou dar os lances nas áreas lá na etapa de leilão, isso tudo acontece lá pelo SOPLE. O SOPLE tem o portal público, que é onde tem aquelas informações dos editais, os resultados, né, das ofertas públicas e leilões e tudo mais. E tem também a parte que você faz o seu login com o certificado digital para entrar no sistema e participar dos editais, né? Tanto da parte de oferta pública como na parte de leilão. Bem, então tem esse prazo aí de 60 dias para você ir lá manifestar o seu interesse. Lembrando que existe um limite de áreas, né, para o qual uma única pessoa, uma única empresa pode manifestar interesse. Isso vem descrito em cada edital. Então, cada edital, por exemplo, vamos supor aqui, né, um determinado edital que a ANM ofertou ali 2.000 áreas. E aí vamos supor também que nesse mesmo edital a ANM colocou que cada requerente, né, na verdade, interessado, pode manifestar interesse em no máximo 200 áreas, tá? Isso vai vir escrito lá em cada edital. O que eu tenho observado é que esse limite é mais ou menos 10% aí da quantidade total de áreas ofertadas, tá? Mas isso não é regra. A própria ANM vai definir lá conforme ela for publicando os editais. Ótimo, então publicado o edital, abre-se aí o prazo de 60 dias para você demonstrar o interesse. Fechou esse prazo de 60 dias, acabou esse prazo, o que acontece? Cada área pode adquirir até 3 status, né? E quais são esses status que a área pode adquirir? Se a área não teve nenhum interessado na fase de oferta pública, você vai ver lá que no resultado vai aparecer área fracassada. Eu acho até engraçado esse nome, né? Área fracassada, coitada da área, ninguém quis a área, não é mesmo? E essa é a verdade, quando a área aparece lá fracassada, é porque não teve nenhum interessado na fase de oferta pública e essa área, então, ela volta a ser livre, tá? Agora, se na fase de oferta pública teve apenas um interessado, esse interessado vai ser intimado para fazer o requerimento, tá? Lembrando que essa intimação não é alguém que chega na sua casa lá com papel te intimando, não. Ela ocorre pelo próprio SOPLE. E também agora está vindo nos editais as datas lá que você já pode, se você, por exemplo, né? Se você foi o único aí que manifestou interesse em determinado edital na fase de oferta pública. Lá no edital vem aí o prazo em que você pode e deve, né, já que é um prazo determinado, que você pode fazer o seu requerimento. Bem, então a área ela pode ser fracassada, ela pode ter só um interessado e ela pode ter também mais de um interessado. Aí sim, essa área ela vai para leilão. E aí abre-se um prazo para que as pessoas deem as suas ofertas, né? Os valores aí que elas estariam dispostas a pagar por essas áreas, tá? Uma pergunta que sempre me fazem é se tem como saber quem mais manifestou interesse, tem como saber o valor dos lances que os concorrentes estão dando e não tem como saber isso. O procedimento ele é todo sigiloso, tá? Então, se você manifestou interesse em uma área, aí você viu lá que a área vai para leilão, porque teve outro, no mínimo mais uma pessoa também manifestou interesse. Primeira coisa, não tem como você saber quantas pessoas manifestaram interesse. Você só sabe que foi mais de uma. E aí, quando ela vai para leilão, também não tem como saber se só você está dando lance, se tem mais pessoas dando lances e quais os valores desses lances, tá? O processo, ele é todo sigiloso, ok? Bem, então, essa é a segunda fase, né? Que é a fase de leilão, que os interessados aí vão dando os lances, né, nas áreas. Lembrando que você só concorre às áreas no leilão se você tiver manifestado interesse lá na fase de oferta pública. Então, não tem como eu dar lance em uma área que eu não manifestei interesse lá na fase de oferta pública, entendeu? Eu só
consigo participar ali se eu manifestei, só consigo participar ali do leilão se eu manifestei interesse antes, tá? É assim que funciona essa parte do leilão. E aí, encerrado o prazo, só após encerrado o prazo aí, né, das ofertas, que a ANM então vai depois divulgar os resultados e tudo mais. Bem, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui para mim nos comentários. Se você também gostou desse vídeo, né, você pode comentar, fica à vontade, compartilhar aí com seus colegas, com seus amigos. Isso vai ajudar muito o canal. Se você tiver também alguma sugestão aí de tema que você queira ver por aqui, é só deixar aí para mim também nos comentários, tá? E aí, eu vou deixar aqui de dever de casa, não é mesmo? Para quem quiser se aprofundar no assunto, é a resolução ANM 24 de 2020. Muita gente se esquece dessa resolução, porque na verdade é ela que disciplina todo esse procedimento. É uma resolução curta, super tranquila de ler, que lá tem as regras gerais, tá, do procedimento de disponibilidade, e aí, obviamente, cada edital vai ter, então, as suas regras específicas, ok? Mas é na resolução ANM 24 de 2020 que existem essas regras gerais aí dos editais de disponibilidade. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha lhe sido útil. Um abraço e até a próxima!